Olá! Continuamos com o nosso curso Crescendo na Vida Cristã. Hoje, na lição de número 8, falaremos sobre onde devo servir a igreja. Onde Deus me quer. Qual é o meu lugar de contribuição dentro do reino de Deus? Guarde no coração, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. João 15:16. Na lição anterior, falamos sobre o serviço cristão e aprendemos que todo cristão é chamado para servir no reino de Deus. Nós fomos criados para servir. Esse é o nosso chamado. Pense e responda: onde Deus me quer? Onde servirei ao Senhor? Onde eu me encaixo dentro do reino de Deus? São perguntas para a nossa reflexão e que pretendemos responder durante a exposição de nosso conteúdo. Falar sobre vocação é sempre um desafio. Descobrimos essa dificuldade desde o início de nossas vidas. Quem nunca ouviu a pergunta: o que você vai ser quando crescer? Para crianças menores de 10 anos, a resposta pode ser bastante fácil. Pretendo ser um bombeiro, um astronauta, um jogador de futebol, uma cantora. Mas crescemos um pouquinho e já estamos diante de um dilema. Preciso cursar a faculdade, bancar os meus estudos, escolher uma profissão, entrar no mercado de trabalho, prestar concursos e todas essas questões da vida adulta, questões que causam angústia. E quantas pessoas frustradas nós encontramos na vida? Pessoas frustradas com a sua vida profissional. São pessoas, por exemplo, que trabalham em um banco, mas gostariam de pintar quadros ou abrir um restaurante. Essas pessoas se angustiam por não seguirem as suas vocações. Elas não encontram realização pessoal naquilo que fazem, naquilo que gastam a maior parte do seu tempo. Essas pessoas não se realizam profissionalmente porque atuam fora de suas vocações. Isto também pode acontecer na dinâmica do reino de Deus. Muitos cristãos vivenciam o mesmo conflito vocacional dentro das igrejas. Há muitas pessoas que querem servir na igreja, mas não descobriram a sua vocação, o seu dom. O tempo passa e elas não se encaixam, não encontram o seu lugar. Isso gera uma frustração, um sentimento de inutilidade, de paralisia. Se você se sente assim, ou quer ajudar um amigo cristão que está indeciso acerca de sua vocação, eu tenho uma boa notícia. Eu quero falar hoje sobre paixão ministerial. Uma verdade que, se for bem compreendida, ajudará a direcionar a vida de muitos cristãos. A paixão ministerial ajuda o cristão a descobrir a área em que deve servir, gerando crescimento. A ideia é simples, mas o seu resultado na vida de um cristão é poderoso. Veja o que diz Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Deus fez você para um determinado propósito. E a sua realização só será completa quando estiver dentro do plano de Deus. Uma coisa é certa: você deve servir para glorificar a Deus e para edificar-se pessoalmente e também para edificar aos outros. Você crescerá no serviço cristão quando estiver servindo na área relacionada ao propósito de Deus para a sua vida. Mas como descobrir o propósito de Deus? A paixão ministerial é o que nos ajuda a identificar o propósito de Deus, a nossa vocação no reino de Deus. O pastor Bill Hybels, no livro Rede Ministerial, define paixão assim: a paixão é o desejo dado por Deus
que nos impele a fazer a diferença num determinado ministério. É uma bela definição. É uma definição muito esclarecedora. Embora a palavra paixão seja usada na Bíblia no seu sentido negativo, paixão é usada para se referir a algo proibido da Bíblia, aqui está sendo usada de maneira positiva. Quando falamos paixão, nesse contexto, estamos pensando em um sentimento de emoção levado a um alto grau de intensidade. Um entusiasmo muito vivo por alguma coisa. Uma disposição favorável de nossos corações. A paixão lhe ajuda a saber onde servir. Ela lhe dá uma direção, um norte para seguir. Ela lhe dá a motivação e a energia para servir numa determinada área de ministério. Por que temos paixão por determinado ministério? O fato de cada um de nós se importar profundamente com algumas coisas mais do que outras é devido à influência de Deus. Precisamos compreender esta verdade. Deus o trouxe à existência para servi-lo, de tal forma que o nome dele seja glorificado e a Igreja de Cristo na terra seja edificada. É ele quem coloca no seu coração a paixão por um determinado ministério, por um determinado serviço na igreja. Deus é o autor dessa paixão. Quando você recebe a salvação em Cristo, você também é santificado pelo Espírito Santo e integrado à família de Deus. Inserido na família de Deus, você também é separado para o serviço ministerial. Para que você saiba onde, em que área Deus o quer servindo, essa paixão foi lhe dada. Através dessa paixão, você vai descobrir, identificar onde servir ao Senhor. Esse onde pode se referir a um espaço geográfico ou a um ministério na própria igreja. Portanto, é a influência de Deus que leva o cristão a se importar mais com algumas coisas do que com outras. Se todos nós tivéssemos uma paixão para os mesmos assuntos ou pessoas, muitas necessidades ficariam descuidadas. Mas Deus deu a cada um de nós uma paixão como parte do seu plano e propósito para as nossas vidas. Quando lemos os evangelhos, vemos claramente a paixão ministerial de Jesus Cristo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Também no Novo Testamento, identificamos a paixão ministerial do apóstolo Paulo. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4:19. E você? Qual é a sua paixão ministerial? Vamos refletir agora em como descobrir a sua paixão ministerial. Para descobrir sua paixão, pense na seguinte pergunta: se você tivesse todas as condições físicas, espirituais e materiais para fazer algo no ministério cristão, o que você gostaria de fazer? Já percebemos que a descoberta da paixão ministerial é muito importante. A paixão ministerial me leva para o ministério certo. E servir no ministério certo gera realização. Esse senso de realização me enche de entusiasmo e melhora o meu desempenho, tornando-me ainda mais frutífero no reino de Deus. Assim, servimos com alegria, glorificamos a Deus, edificamos as nossas vidas e abençoamos outras pessoas. Algumas pessoas têm grande facilidade em descobrir a sua paixão, pois ela se manifesta muito cedo e de uma forma muito clara. Samuel, por exemplo, do Antigo Testamento, foi chamado ainda muito cedo. Moisés, entretanto, demorou mais para descobrir a sua paixão.
Paulo também. Para outros, a descoberta dessa paixão acontece tardiamente, gerando um incômodo ou uma verdadeira crise. Responder a essa pergunta é fundamental para encontrar a sua paixão ministerial. Se você tivesse todas as condições, físicas, espirituais e materiais, para fazer algo no ministério cristão, o que gostaria de fazer? Então, depois de tudo que você viu sobre paixão ministerial, onde está a sua? A seguir, vamos apresentar uma sequência de perguntas que tem como objetivo ajudá-lo a descobrir a sua paixão ministerial. Responda-as com o coração aberto. Para facilitar a sua reflexão, também vamos deixar uma lista com as perguntas logo abaixo, na descrição do vídeo. Primeira pergunta: onde está a sua paixão ministerial? Primeira questão: o que você mais gosta de fazer na igreja? Quando você está na sua igreja, na sua comunidade, o que você faz naturalmente? Você gosta de estar ali dando aquela contribuição? Segunda pergunta: qual o serviço cristão que lhe dá maior prazer? O que realmente move o seu coração, te entusiasma e te dá prazer em participar? Eu me lembro de um ministério em que realizamos da Igreja Metodista Livre de Marília. Durante 6 anos, nós frequentamos a Fundação Casa com uma equipe. E eu gostava muito, ao término de cada encontro, observar as diferentes reações das pessoas que colaboraram com esse ministério. Nós íamos uma vez por mês e ficávamos 2 horas dentro da Fundação Casa. Quando nós saímos e o portão era fechado e ouvimos o barulho do portão sendo trancado, algumas pessoas diziam: ufa, acabou, eu nunca mais volto nesse lugar. Um outro grupo de pessoas saía com entusiasmo. Uau, que gostoso, que legal, quando vai ser a próxima? Estes foram movidos pela adrenalina, pelo prazer de fazer algo diferente, algo que mexia com as suas emoções. Estes voltavam por 2, 3 vezes e depois também deixavam o ministério. Mas existia um grupo de pessoas que realmente sentiu uma paixão pela necessidade daqueles meninos infratores e queriam colaborar para mudar a vida daqueles garotos. Essas pessoas voltavam de forma consistente durante todos os anos em que esse ministério permaneceu ativo em nossa igreja. Eles encontraram realmente algo que os movia, uma paixão ministerial. Em terceiro, em que ministério você quer servir ao Senhor? Você gosta do louvor, do ensino, da pregação, o evangelismo, a visitação, a administração? Em que atividade da igreja a liderança lhe pede ajuda? Os seus líderes, os pastores ou líderes de ministério, eles reconhecem em você habilidades para alguma tarefa? Sempre quando se pensa naquela tarefa, o seu nome é lembrado? Quinto, se um amigo indicar você para algum trabalho específico, que trabalho será esse? Como as pessoas mais próximas, os seus familiares, os seus amigos, os membros da igreja, definem o seu perfil? Isso pode ser um bom indicador de um lugar onde você possa servir ao Senhor. Sexta questão: qual o assunto ministerial que mais lhe atrai? Você gosta de falar sobre crescimento de igreja? Quando a sua igreja fala sobre missões mundiais, esse assunto toca o seu coração de uma forma profunda, de uma forma especial? Esses indicadores são importantes. Em sétimo lugar, qual foi o trabalho que você realizou com muita satisfação? Oitavo, ao final de que trabalho você se sentiu realizado? E nono lugar, em que área você poderia dar a sua contribuição efetiva, levando-a a um melhor funcionamento? Você olha para as necessidades da sua comunidade
e percebe que poderia dar uma grande contribuição, poderia fazer diferença naquela área, naquele ministério? Todas essas perguntas nos ajudam a definir a nossa paixão ministerial. Concluindo, encontre sua paixão ministerial e descobrirá onde deve servir ao Senhor. Hoje você aprendeu, você crescerá no serviço cristão quando estiver servindo ao Senhor na área relacionada ao seu propósito. Segundo lugar, é a sua paixão ministerial que o levará a descobrir onde Deus quer que você o sirva. Em terceiro, paixão ministerial é o seu amor maior por um determinado ministério da sua igreja. Quarto, é Deus quem lhe dá a paixão por determinado ministério. E em quinto, para descobrir a sua paixão ministerial, basta identificar qual o seu foco de interesse na igreja. Assim nós encerramos a lição de hoje. Certamente Deus abençoou o seu coração e você está mais perto de descobrir a sua paixão ministerial. Até a próxima!